acontecendo hoje. Sejam bem-vindos e nós vamos agora à Palavra de Deus. O tema da nossa aula hoje, nós vamos falar hoje sobre a justiça do Tribunal Celestial. O texto é Mateus capítulo 6, verso 33, os irmãos podem abrir, já é bem conhecido. Mateus 6, 33, a justiça do Tribunal Celestial. O texto conhecidíssimo, vamos repetir juntos? 1, 2, 3. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Os irmãos veem nesse texto duas coisas que o Senhor nos orienta a buscar: o seu reino, o reino de Deus e a sua justiça. Geralmente, os irmãos sabem, esse texto é lido para enfatizar a última parte do versículo. Só que hoje eu quero enfatizar a primeira parte do verso. Geralmente, as pessoas estão preocupadas mais com as coisas aqui, e as coisas serão acrescentadas. E as pessoas leem esse texto, geralmente, pensando nas coisas. Mas eu gostaria de dizer que as coisas dependem exatamente do reino e da justiça. Então, domingo passado, aliás, quarta-feira passada, a mensagem que nós estudamos foi uma vida justa, né? E nós estudamos sobre 7 áreas de injustiça na vida humana. Eu espero que os irmãos estejam orando em relação a ter uma vida de justiça. E hoje nós vamos olhar a justiça não pelo prisma só da nossa vida, mas pela palavra que Jesus falou, que nós precisamos buscar o reino e a justiça. E vocês vão ficar um pouco surpresos com a direção que eu vou levar o estudo hoje. Porque hoje eu não vou falar da perspectiva humana da justiça, mas da perspectiva celestial, da perspectiva do mundo espiritual, a justiça do tribunal celestial. Então, a primeira coisa que eu gostaria de colocar aqui é o seguinte: Satanás, ele valoriza a justiça do tribunal celestial mais do que nós. Eu vou deixar escrito porque esse é o ponto que eu quero discutir com vocês. Uma das razões que ele valoriza a justiça do tribunal celestial muito mais do que nós está em Apocalipse capítulo 12, verso 10, que é o texto que eu vou ler agora. Mostrar para os irmãos que o diabo ele está mais consciente do poder do tribunal celestial do que nós. Então, Apocalipse 12, verso 10. Esse texto diz assim: Apocalipse 12, 10 diz: Então ouvi uma grande voz do céu que dizia: Chegada é a salvação e o poder e o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo. Porque já foi lançado fora o acusador de nossos irmãos, o qual diante de nosso Deus os acusava dia e noite. Como nessa noite eu quero ver a justiça pela perspectiva do mundo espiritual, eu quero enfatizar
o papel do nosso inimigo na corte celestial. Existe um tribunal de justiça. Em todo tribunal existe um acusador, existe os advogados de defesa e existe um processo legal que está tomando parte. Porque Deus é um Deus de justiça. E nos Salmos tem vários versos onde ele diz que o trono de Deus se baseia na justiça e que a base do seu trono é a justiça, e se a justiça for retirada, o trono de Deus pende. Então nós sabemos que isso nunca vai acontecer. Satanás descobriu uma coisa na natureza de Deus e ele tem uma grande motivação na natureza de Deus para comparecer no tribunal celestial dia e noite sem parar. E nós não temos muito essa dimensão do que é o tribunal celestial, do que é a corte celestial, do que é esse processo legal na presença de Deus. A razão que ele valoriza muito mais a justiça celestial do que nós é que ele descobriu na natureza de Deus. Ele descobriu na natureza de Deus porque ele veio de lá, ele antes de ser Satanás, ele era Lúcifer, ele era o anjo de luz, ele participou de muitos veredictos da corte celestial nos milênios para trás, que nós nem pensávamos em existir, antes do universo físico existir. Nós não sabemos há quanto tempo os anjos existem diante de Deus, mas Satanás, esse que hoje é o nosso adversário, de Apocalipse 12:10, que é um verso que eu queria que você não esquecesse ele, mas deixasse ele bem gravado na sua Bíblia e no seu coração, porque aqui nós temos a palavra acusador, e essa palavra é uma palavra forense, é uma palavra de cunho jurídico. Acusador é promotor de justiça. É aquele que monta um caso legal contra você. Satanás é uma pessoa extremamente versada na lei eterna. Ninguém conhece mais a lei espiritual do que Satanás. Nós lidamos com a libertação. Eu e a pastora Gélia estamos constantemente lidando com demônios nas pessoas. Foi muito interessante a pastora ministrando uma pessoa 2 semanas atrás, e a pessoa casada com uma pessoa que é maçom, né? E aí o demônio ousou dizer que ele não ia sair porque ela estava casada com um maçom, né? E a pastora falou, mas... E ele falou assim, eles são um. Como eles são um, eu tenho direito legal de ficar aqui porque ela é casada com ele. Direito legal, eu estou falando da versalidade, eu estou falando do PhD, eu estou falando da profundidade que Satanás, o acusador, o promotor de justiça, conhece o tribunal celestial e os sistemas da lei de Deus e como funciona a justiça do tribunal, que ele luta legalmente. Então ele diz, aí a pastora orou com a pessoa se arrependendo pela maçonaria do marido. Aí o demônio falou assim, eu saio só dela, mas não saio dele, porque ela se arrependeu e ele não. Essas são as mínimas, que os demoninhos pequenos que a gente lida, porque esses são os pequenos, a gente não está falando dos príncipes, a gente está falando dos demoninhos pequenos que entram nas pessoas, porque principados não entram em pessoas, são espíritos territoriais que governam nações, eles não estão entrando em pessoas. Então, se os pequenininhos estão tão agarrados na lei do tribunal, você pode imaginar os grandes, os generais. Agora, quem está atrás de tudo isso e que está perdendo terreno por ignorância é a igreja. A igreja não conhece a lei, a igreja não valoriza o tribunal celestial e não valoriza o fato de que esse promotor de justiça comparece diante de Deus dia e noite para nos acusar no papel de acusador. Em 1 Pedro 5,8, ele aparece com a palavra adversário, que é o mesmo, é outra tradução desse trabalho de acusador. E em 1 Pedro 5,8, que diz assim, vigiai, porque o diabo, o vosso adversário, anda em derredor, rugindo como leão, buscando a quem possa tragar.
Eu sempre enfatizo que uma das palavras básicas desse versículo, 1 Pedro 5,8, é a palavra possa. Ele não pega quem ele quer. O mundo espiritual não é arbitrário. O que é arbitrário? Arbitrário é à vontade, sem lei. O mundo espiritual é completamente legal. Ele trabalha dentro do árbitro. Ele não trabalha fora. Então, a palavra adversário ali traduzida do original é antidikos. Que são duas palavras, antidikos. Né? Anti é contra, dikos é direitos. A palavra adversário, de 1 Pedro 5,8, é aquele que luta contra os seus direitos. É um promotor de justiça. Você pode imaginar, você já pensou no diabo como um promotor de justiça? Não que ele está promovendo a justiça, naturalmente. Que ele não é um promotor de justiça no sentido de promover a justiça, mas ele está apelando para a natureza de Deus, que ele conhece mais do que absolutamente qualquer pessoa de nós. O que nós ignoramos é a natureza de Deus. Nós não conhecemos o Deus que nós servimos, nós ignoramos a justiça e, por isso, nós ignoramos o poder da justiça do tribunal celestial. É por essa razão que eu trouxe o versículo de Mateus 6,33, porque a palavra de Jesus para os discípulos e para a igreja é buscai. Quando você manda alguém buscar, é porque ela não tem, é porque ela não achou, é porque ela não encontrou. E essa palavra é a palavra que o Senhor Jesus está falando para nós. Buscai o reino de Deus, que é o governo de Deus, que é a autoridade de Deus para que ele possa reinar, e a sua justiça, o seu sistema legal, o seu sistema forense de processo legal. Não, a igreja não está interessada nisso. A igreja, desculpa tirar aqui a minha blusa, a igreja está interessada assim, o que Deus vai fazer por mim hoje, e eu preciso trabalhar bem hoje, terminar o dia bem feliz, com a barriga cheia, com a minha família bem. Por favor, protege meus filhos, principalmente meus filhos. E o meu trabalho, protege, e os mais espirituais dizem assim, protege o meu ministério também, mas tudo meu. Nós estamos preocupados conosco, enquanto, quando Satanás chega diante de Deus, porque ele vai lá dia e noite, ele aprecia tanto a corte celestial, ele reconhece tanto o poder dela, Marcos, que ele não perde um dia. Hoje eu vou tirar férias, hoje é Valentine's Day, hoje é Columbus Day, hoje eu não vou na corte. Dia e noite. Isso é valorizar a justiça celestial que a igreja ignora. Ele luta pelos direitos dele, usando a lei, usando a lei, né, a justiça, para que ele mantenha os demônios dele cativos ali nas pessoas. Yes. So, nós vamos trabalhar aqui essa questão da natureza de Deus, a qual Satanás usa como motivação para o seu trabalho de acusação. E eu gostaria de ler Gálatas capítulo 6, versículo 7, onde eu quero que você medite nas palavras de cada versículo que estão trazendo para nós uma revelação. Gálatas 6, verso 7. Não vos enganeis. Deus não se deixa escarnecer. Como é que é? Deus não se deixa escarnecer. Porque tudo que o homem semear, isso também se fará. Pergunta: qual a razão que tudo que o homem semear, ele é obrigado a ceifar? O versículo acabou de falar. Porque Deus jamais será zombado. O que é zombar, nesse caso? É do tipo assim, eu vou fazer, eu vou acontecer, e você não vai me cobrar. Ou, a frase mais importante desse versículo aqui, é isso que Satanás não ignora e que ele conhece muito bem. Quando se trata da pessoa de Deus, ele está falando de alguém que não se deixa escarnecer. Quebrou a lei? Eu não quero saber se é meu tio, meu filho, meu amigo, o preferido da minha casa, o meu sacerdote principal. Quebrou a lei?
Deus não se deixa escarnecer. Não é meu filho preferido que vai zombar de mim, não é meu pastor preferido que vai zombar de mim, não é meu apóstolo preferido que vai zombar de mim, não é a minha igreja mais ungida que vai zombar de mim. Ninguém vai zombar de mim, da minha lei. Deus não se deixa escarnecer. Essa é a natureza de Deus. A natureza justa de Deus, a natureza imutável do juiz, a natureza do juiz. Satanás aposta tudo. Se ele tiver 10 cartões, um cartão, uma cartada, o que quer que ele tenha, ele aposta numa coisa, na natureza de Deus. Se eu fosse você, eu fazia igual o diabo. A gente precisa parar de ser ingênuo no mundo espiritual, não conhecer o nosso Deus, pensar que ele é só Pai. E aqui está o grande problema, né? Vou colocar aqui em pequeno parêntese no meu estudo bíblico, o problema das 3 orações, né? O problema das 3 orações. Qual é? Primeiro, a oração de pai. Segundo, a oração do amigo, que já é uma oração melhor. E a terceira melhor oração de todas, não é que é a melhor, mas a mais profunda, que é a oração do juiz. Em outras palavras, a igreja ama orar a Deus como Pai. Para nós, Deus é apenas Pai. E você sabe o que Pai é, né? Quem é Pai aqui pode falar para mim. O que Pai é? Qual é o Pai verdadeiro que ama, que nunca vai receber de volta? Que nunca vai perdoar? Qual é o Pai que nunca vai dar a Marcos quando está pedindo? Dá até o que não é para dar. Right? Nós amamos ver a Deus como Pai. Por isso que a primeiríssima oração, aquela que Jesus ensinou para o bebezinho, acabou de nascer. Qual é a oração que Jesus ensinou? Pai nosso que estás no céu. E aí você faz as orações pastorais. Quais são as orações pastorais? Pastoreia a mim, cuida de mim. Papai, sou seu filho. Você tem que cuidar de mim. E por que o Salmo 23 é o mais famoso da Bíblia? Porque o Senhor é o meu pastor, nada me faltará, deitar-me faz em verdes pastos, guia-me às águas tranquilas, refrigera minha alma, guia-me pela vereda da justiça. É a ovelhinha falando o que o pastor faz por ela, ele me pastoreia. Nós gostamos de ver a Deus como Pai. Enquanto isso, o diabo está vendo a Deus como juiz. Ele não pode ver a Deus como Pai e jamais pode ver a Deus como amigo. Ah, mas como juiz? Eu tanto sei que ele é juiz que ele não se deixa escarnecer, que eu posso comparecer perante ele como o acusador. Eu posso trazer a ele um caso inegável que ele não pode recusar agir, porque eu conheço a natureza dele. Quem não conhece a natureza dele, somos nós. Nós só conhecemos ele como Pai. Na nossa cabeça, o que um pai faz? Sempre perdoa, sempre recebe, sempre dá, sempre passa a mão na cabeça. Um pai verdadeiro. Eu estou falando de pai verdadeiro, não estou falando desses paizinhos que a gente gera por aí. Estou falando do pai, o pai. O pai nunca manda embora, o pai nunca rejeita. Esse é Deus. Deus tem ou não tem essa característica? Ele é ou não é essa pessoa? Agora a segunda pergunta, ele é só isso? Não. É o que a igreja não está muito versada. É nas outras facetas de Deus, porque em Lucas capítulo 11, a primeira oração que Jesus ensina a fazer é a oração do Pai. E o versículo 1 de Lucas 11 diz assim, e vendo os discípulos Jesus orar, chegaram para ele e pediram, ensina-nos a orar. Então, quando ele começou a ensinar a orar, ele ensinou o Pai Nosso. Só que do versículo 5 para frente, ele começou a falar do segundo nível de oração, que é a oração do amigo, onde ele conta a parábola do rapaz que chegou batendo na porta do outro às 3 da manhã e pedindo 3 pães. Mas já não está pedindo para ele, porque ele está pedindo para um amigo que chegou e ele não tem. E aí ele diz que o homem está deitado e não quer levantar. E Jesus diz assim, se você insistir, ele vai levantar e te dar os pães por causa da insistência. E o que ele está dizendo é, quando você vê a Deus como amigo, agora, estas orações já não são orações pastorais,
Porque você não está orando mais por você e pedindo para você. Você está pedindo para alguém. Essas são as orações de intercessão. Orações de intercessão é quando você está importunando a Deus por outra pessoa. Então você já não está sendo tão egoísta e tão preocupado com você. E você já está vendo a Deus de outra maneira. A visão que você tem na oração de intercessão é o amigo. Você agora é o amigo de Deus que intercede por outra pessoa. É uma oração um pouco mais madura, um pouco fora de mim, já não tem nada a ver comigo. Só que quando chega em Lucas capítulo 18, no versículo 1, Lucas 18, 1, a palavra de Deus diz que Jesus continua ensinando a orar, e essa é a primeira frase do versículo. Vê se não é. Vê se não é a primeira frase do versículo. Jesus continuando a ensinar os discípulos a orar. Ele não está ensinando a orar? Então, por que agora, nessa lição de oração aí, entra a história de um juiz? Por que agora, no versículo 2, a história já não é o pai, perdoa nossas dívidas, o pão nosso de cada dia, já não é o amigo com 3 pães. Qual é a história? Havia uma viúva numa cidade que tinha uma causa e um juiz. Jesus monta o cenário da natureza de Deus que os diabos não ignoram. Ele está dizendo que a igreja precisa amadurecer nas orações e valorizar a justiça, valorizar o juiz, valorizar a natureza que não se deixa zombar. Eu peço ao Espírito Santo que nos ajude hoje e todo dia a começar a valorizar a natureza de Deus que Satanás não ignora. Eu vou falar uns termos da Bíblia hoje que não são muito entendidos, mas a gente vai entender hoje à noite. Um desses termos que eu gostaria de falar hoje à noite, eu posso apagar? As 3 orações? Só fala comigo aí, 3 orações. A do Pai, a do amigo e a do juiz. Pergunta para você, em que nível estão as suas orações? Em que nível? Um nível eu sei que está, não preciso nem perguntar. As orações pastorais, você ora desde que recebeu Jesus. A pergunta é, a que ponto dessas orações você chegou a interceder por alguém? Deus já pôde te usar para... E até muita gente ora essas orações. Agora, a que ponto você começou a ver a Deus como juiz e você começou a litigar na corte celestial legalmente, como um advogado, sabendo que você está vindo como um advogado, sabendo que você está falando com um juiz e você está vindo pelos trâmites legais da corte celestial, porque você valoriza a corte celestial como o diabo valoriza. Por favor. Yeah. Tem poucos anos que eu também aprendi a fazer isso. Eu gostaria de colocar uma expressão no quadro que vocês vão ver na Bíblia em vários versículos, mas é tantas vezes que eu não pude trazer todos os versículos, que traz essa expressão aqui, ó. Me provocaram a ira. Eu gostaria de perguntar sobre o que significa essa questão de provocar Deus a ira. Alguns versículos, eu escolhi um no começo da Bíblia, um no meio da Bíblia e um mais no final, só porque é tantos que tem atrás a mesma expressão que não dava para ler 20 versículos. Vamos começar com Deuteronômio 32:16. Deuteronômio 32:16. Douglas, você pode ler, por favor? Deuteronômio 32:16. Pri, você pode ler, por favor, Salmo 75, verso 58. Pastor, só desculpa, viu? Eu sou perguntar, eu estou aqui com o coração tremendo para perguntar. Se eu for embora, eu passo mal. Mas nas orações ali, o senhor falou, o senhor acha... Só desculpa que eu sou novo convertido, pastor, pergunto demais. Qual das 3 orações o senhor acha que é mais importante? Porque isso causa muito entre eu e minha esposa. É porque eu oro, pastor, mais para os outros do que para mim.
Aí ela me chama a atenção. Ela chama a atenção que você tem que orar mais com Ela acha que eu tenho que orar mais primeiro para mim, para depois orar para os outros. Então ela aprendeu comigo, mesmo sem me conhecer. Porque a gente ensina isso aqui muito. Que as 3 orações têm igual importância. Mas a primeira que você tem que fazer, sempre, é por você. Eu não vou poder pregar essa mensagem agora, porque é uma mensagem que eu prego aqui direto. É que você tem que ter a noção de que você é a obra principal de Deus. Por exemplo, eu sou o pastor da igreja, mas eu sou o maior pecador da igreja. Na minha mentalidade, eu sou a obra principal de Deus na igreja. Então eu não oro muito pela igreja, só para você aqui. Eu oro muito por mim. A pessoa que eu mais oro nessa igreja não é pelo Marcos, ele é bênção, o Douglas também, mas eu não oro muito por eles. Eu oro mais por mim. A palavra de Deus diz assim, para o pastor, Paulo falando a Timóteo, que é o seu pastor que está aprendendo com ele, ele diz assim, cuida de ti e do teu ensino. Então a ordem é cuidar de si primeiro. Aí ele termina dizendo, porque fazendo assim, salvarás tanto a ti, e os que te ouvem. Então eu tenho que salvar a mim primeiro, depois os que me ouvem. Então parece muito espiritual você cuidar de todo mundo e não cuidar de si. E o risco que você está correndo é ganhar o mundo inteiro e perder sua alma. Às vezes até a família, né? Então muitos pastores fazem isso. Eles cuidam do mundo inteiro, perdem o casamento, eles perdem os filhos, porque eles estão sempre cuidando dos outros e esquecem de orar por si. Já ouviu alguma história de algum pastor se suicidando? Por que você acha que isso acontece? Porque na cabeça dele, a espiritualidade é cuidar de todo mundo, cuidar de todo mundo, cuidar de todo mundo. Jesus não falou isso. Ele falou, cuida de você primeiro. Se eu tenho que cuidar de mim primeiro, se eu tenho que salvar a mim primeiro, eu tenho que orar por mim primeiro, e eu tenho que orar mais por mim do que por qualquer outra coisa no período das minhas orações. Então, se eu fosse colocar a porcentagem daquelas orações, eu ia colocar que 80% é a primeira. Parece egoísta, mas não é. Deus quer que você aprenda a falar com Ele sobre você. E aí eu vou começar a entrar numa aula profunda aqui, que eu vou ter que dar ela. Eu te dou um vídeo depois para você ouvir. Mas aprecio a pergunta, é muito importante a pergunta e a gente pode conversar mais sobre isso. Pode falar, amada. Pastor, e a igreja não fica sem oração, certo? Porque o Senhor está ensinando que nós temos que orar por nós. Então o Senhor ora por você e nos ensina a orar por nós. Então a igreja está com cobertura. That's right. So, quando eu ensino as pessoas a orarem por si, é o que ela está dizendo, a igreja realmente começa a orar. Então, Douglas, leia, por favor, Deuteronômio 32:16 aqui no microfone. Diz assim, com deuses estranhos o provocaram a zelos, com abominações o irritaram. Quer dizer que eles provocaram a Deus? Salmo 75, verso 58. Não tem. 75 só vai até o 10. Então vamos para Jeremias 11:17. Eu não sei o que é que eu coloco muita referência errada. Eu estou no computador e eu abro a Bíblia e na hora de eu escrever está errado. Eu não sei por quê. 11:17. Jeremias 11:17. Alguém já prestou atenção nessa expressão na Bíblia que o povo provocou a ira de Deus? Alguém já pensou o que isso significa? O meu está mais forte ainda, meu fala assim, porque o Todo-Poderoso dos Exércitos que te plantou pronunciou contra ti um castigo em forma de calamidade, por causa do grande mal que a casa de Israel e a casa de Judá praticaram, e assim acenderam minha cólera quando queimaram incenso a Baal. Antes de eu responder, alguém tem uma ideia como é que Deus acende a ira? Como é que alguém provoca a ira de Deus? Idolatria? Adorando outros deuses. Injustiça. Mas como é que Deus estava quietinho lá e de repente ele fica irado? Eu quero saber como. Chegou no limite? Aqui no versículo 8 de Salmo 75, tá? Diz assim, Deve ser isso. o Senhor tem na mão uma taça, cujo vinho espuma, cheio de mistura. Dele dá a beber. Sorve-no até a última gota.
Bebem-no todos os ímpios da terra. É isso? Não? Eu quero saber como é que se provoca a Deus a ira. Peraí, a ira de Deus estava lá, quietinha. Como é que alguém provoca ela? Tá. 17 de Jeremias está dizendo que pela maldade, Certo. que para si fizer, chega, será que chega? Yeah. Tá bom, deixa eu explicar então. Porque provocar a ira não é nada menos e nada mais do que desencadear o processo de justiça da corte celestial quando alguém quebra a lei. Provocar a ira não é deixar Deus espumando de raiva. Não é fazer Deus provocar a ira. É uma expressão bíblica que diz assim: se você obedecer, você nunca vai desencadear a justiça de Deus contra você. Mas se você desobedecer e quebrar os mandamentos, você vai acionar uma coisa que está lá, imediata, na natureza dele, e você vai provocar nele uma coisa que é impossível que ele não, que ele impeça esse processo. Em outras palavras, quando você desencadeia o processo da justiça, ela não volta atrás, ela tem que cumprir o seu processo, ela tem que exigir a pena, ela tem que condenar, ela tem que levar o julgamento, ela tem que levar ao veredicto, e você não vai conseguir impedir esse processo. Uma vez que você provoca a ira de Deus, você vai ter que ir até o fim desse processo e receber o veredicto dessa situação. Agora presta atenção, todas essas coisas estão no livro do Satanás, assim, na primeira página dele, na página de ouro, número 1 dele, que ele sabe que tudo que ele precisa fazer para Deus nos punir é nos levar a provocar a ira de Deus. Ele nos leva, pelos nossos atos, a desencadear a justiça de Deus contra nós. A justiça que era para nos proteger, vem furiosamente em cima da gente para cobrar, por causa da natureza. Alguém diz comigo: Deus não se deixa escarnecer. Eu queria que você gravasse essa palavra no seu coração. Nunca Deus vai deixar-se escarnecer. Ele sempre é obrigado a cobrar. Então, eu quero dar um exemplo bíblico que isso aconteceu em Números capítulo 25, de 1 a 3. Tá? Números 25, de 1 a 3. E qual é a história aqui? No capítulo 22 de Números, nós encontramos o profeta Balaão, que é um profeta falso, convidado por Balaque, o rei de Moabe, para amaldiçoar o povo de Israel. Você vai verificar em todo o capítulo 23 de Números, em que Balaque leva Balaão a um monte. Dali ele edifica 7 altares, e ele tenta pronunciar uma maldição daquele lugar, só que não tem maldição. Balaão levanta a voz e abençoa o povo. Presta atenção no que está acontecendo aqui, presta atenção nesse sistema. Balaque leva Balaão a um outro lugar e diz assim: deixa eu te mostrar Israel de um outro ângulo. Ele edifica 7 altares e diz: pronuncia uma maldição contra eles. Balaão vai e abençoa novamente. Ele fala: não, deixa eu te levar a um outro lugar e você vai ver ele de outro ângulo. Eu te pergunto, o que o diabo está procurando aqui? Ele está procurando um ângulo onde ele pode amaldiçoar o povo e ele não. Ao ponto de, no capítulo 24 de Números, um capítulo atrás, os versículos 21 a 23, que eu vou ler antes de ler esse aqui. No capítulo 24, nos versículos 21 a 23, toda essa busca de ângulos para amaldiçoar Israel não se encontra, que Balaão pronuncia a seguinte palavra, Números 24, aliás, Números 23, desculpe, Números 23, verso 21. Não se observa a iniquidade em Jacó, nem se vê maldade em Israel. O Senhor, seu Deus, é com ele, no meio dele se ouve a aclamação de um rei. É Deus quem os vem tirando do Egito, e as suas forças são como as do boi selvagem. Verso 23. Contra Jacó não há encantamento, nem adivinhação contra Israel. Agora se dirá de Jacó:
e de Israel. Que coisas Deus tem feito. Em outras palavras, o diabo está procurando um ângulo para amaldiçoar o povo e não pode, e não pode, e não pode. Só que no capítulo 25 ele encontra. E aí quando chega no capítulo 25, no verso 1, esse povo que o diabo procurou tantos ângulos para amaldiçoar e não pôde, o que acontece aqui? Ora, Israel demorava-se em Sitim, e o povo começou a prostituir-se com as filhas de Moabe, pois elas convidaram o povo ao sacrifício dos seus deuses, e o povo comeu e inclinou-se aos seus deuses. Porquanto Israel se juntou a Baal Peor, e a ira do Senhor se acendeu. A ira foi provocada. O que aconteceu aqui? Deus desencadeou o processo legal contra Israel. O diabo aplaude esse momento. Ele aplaude o momento em que alguém consegue provocar a ira de Deus, porque ele sabe que de uma forma legal, justa, da parte de Deus, vai vir uma maldição, vai vir uma perda, vai vir uma morte, vai vir um juízo, e esse juízo vem de Deus, é a ira de Deus que está acesa, e ele conseguiu fazer o povo provocar a ira de Deus, e a ira de Deus é irreversível. A justiça de Deus é irreversível. Um dos capítulos mais tristes que se lê na Bíblia é o último capítulo de 2 Crônicas 36, onde está falando que o povo foi para o cativeiro e na descrição do capítulo lá diz assim, Deus não quis perdoar a Israel por causa de todo o sangue que Manassés tinha derramado em Jerusalém, que ele encheu Jerusalém de uma ponta a outra de sangue inocente, e eles pecaram tanto que eles provocaram uma ira que Deus não quis perdoar. Satanás é mestre nesse processo de usar a justiça do tribunal celestial contra o povo de Deus, que ignora a justiça de Deus. Por isso que a primeira frase que eu coloquei aqui nessa noite foi: Satanás aprecia a justiça do tribunal celestial mais do que nós. E por que eu trouxe esse versículo aqui? Porque Jesus está falando, por favor, busque o reino. E uma coisa que você não conhece, por favor, busque a justiça. Come on. Come on, people. Come on, come on, come on. Isso é uma oração que eu e você temos que fazer todo dia. Todo dia. Me dá amor pela justiça. Me dá amor pela justiça. Me ensina a justiça da corte celestial. Me ensina os processos. Me mostra o que está sendo falado de mim lá, que eu não sei de que eu estou sendo acusado e eu não estou nem imaginando. Porque ele está comparecendo dia e noite como acusador perante o juiz, porque ele valoriza a natureza do juiz, porque ela é inzobável. Você não pode zombar, você não pode jamais zombar. Você vai provocar imediatamente a ira e ele vai reagir com justiça. Desencadeia o processo de justiça, o processo de julgamento. Desencadeia, é irreversível. Mas no nosso caso agora. Well, sempre foi assim. Não, que o senhor falou que não vai ser nada disso, eu não lembro. Mas, por exemplo, eu desencadeio essa justiça de Deus por causa dos meus atos. Mas há um arrependimento. Isso aí vai entrar no processo, né? Se você confessou e pediu perdão, isso aí faz parte do processo da corte celestial. Coisa interessante é a questão de Salomão, né? Quando o profeta chegou, né, e a mulher lá estava grávida e Deus falou assim, o filho. Eu vou chegar lá. Foi Davi. Foi Davi. Yeah. A mãe de Salomão. Satanás sabe explorar muito bem esse lado justo e imutável da natureza de Deus, ok? Por isso que ele vai dia e noite na corte celestial e por isso que ele rodeia a terra buscando evidências, as quais os homens lhe dão de sobra. Efésios 4:27 diz assim, Efésios 4:27 não precisa nem abrir, apenas repita comigo essas palavras. Repita comigo essas palavras. E não deis lugar ao diabo. Só isso que fala. Efésios 4:27. Não deis lugar ao diabo. O que Deus está dizendo? Não faça aliança com ele para provocar minha ira, porque ela virá. Por que Jesus teve que morrer? Por causa desse processo. Ele é irreversível. Alguém tem que pagar o pecado.
Em Êxodo 34, verso 7, Deus diz para Moisés, das várias coisas que Deus diz para Moisés, que ele diz assim, ele começa dizendo, eu sou Deus misericordioso, grande em beneficência, grande em bondade. E aí ele fala 3 coisas, eu perdoo a pecado, a iniquidade, a transgressão, que são 3 coisas diferentes. Mas eu não tenho o culpado por inocente. O que ele está querendo dizer? Você nunca vai zombar da minha natureza. Eu não tenho o culpado por inocente. Ai, meu filho é culpado? Ou vai haver um processo de julgamento em que você vai ser absolvido ou condenado mediante o seu arrependimento, se você vai usar os recursos que eu provi. Alguém diz comigo assim, Deus provê recursos no nosso processo. Então, tipo assim, ele é o juiz que vai julgar contra nós, porque nós provocamos a ira, só que ele provê recursos para que a gente não pague o preço dessa ira. Então, ele proveu a confissão, ele proveu o arrependimento, right? O judeu tinha que oferecer um cordeiro, o judeu tinha que comparecer lá, confessar, botar a mão na boca, na cabeça do bode, confessar os pecados, degolar o animal, comer a carne, derramar o sangue à beira do altar. Alguém pagava, alguém cumpria os processos da corte celestial, porque Deus não se deixa escarnecer. Agora, Jesus veio e recebeu sobre ele toda essa ira, todo o processo da ira de Deus, ele recebeu sobre ele, para que quem põe a fé em Jesus e confessa o pecado e se arrepende verdadeiramente, consegue não sofrer a ira que foi provocada. Eu não estou querendo dizer que não tem escape da ira, mas eu preciso que a gente... Sabe o que é? A igreja só prega o escape da ira. Só isso. O pecador chega na igreja, ele não sabe nem o que é justiça. Na cabeça dele não existe corte celestial, ninguém nunca falou para ele, ele não sabe que Deus é juiz, ele não sabe nada disso. A única coisa que a gente evangeliza, ele diz, se você receber Jesus, seus pecados estão perdoados, é só coisa boa, eu quero. Tipo assim, não está arrependido, ele não sabe o que ele provocou, ele não sabe o que ele causou, só que ele entra na igreja e ele fica 20, 30, 40, até morrer, achando que, tipo assim, é só ele repetir aquela fórmula, me perdoa, eu estou perdoado. Ele não sabe o que ele está fazendo. Muita gente na igreja que confessa e pede perdão não sabe exatamente o que está fazendo. Não sabe. Porque, primeira coisa, não vê a Deus como juiz. Por isso não há arrependimento verdadeiro. As confissões são fórmulas aprendidas. Repete comigo, não estou nem sabendo o que eu estou falando. Entendeu? Por que eu estou trazendo essa mensagem? Para a gente voltar. Para a gente dar alguns passos atrás e a gente entender que o nosso adversário, ele valoriza mais a corte celestial do que nós. Eu quero dizer o seguinte, que o diabo, ele tem 2 coisas que ele faz muito bem. 2 coisas que ele faz muito bem. Acho que vale a pena eu escrever. Primeiro, ele comparece na corte todo dia. Dia e noite ele comparece. Então, esse versículo, o diabo vai na corte todo dia. Tá? Todo dia, 24 horas, tá? Por dia, ele vai lá. Onde está isso? Apocalipse 12, 10. Tá? Dia e noite ele comparece. Ei, o lugar é importante ou não é? Um lugar que você vai dia e noite, um lugar que você não sai de lá. Você valoriza ou não valoriza esse lugar? Então é o seguinte, isso aí é uma coisa que ele faz que a gente não faz. Tá? A gente vai lá de vez em quando e ainda vai com a atitude errada. Deixa eu te mostrar como. Segunda coisa que o diabo faz é a motivação que leva ele lá é Gálatas 6, 7. A motivação que leva ele lá é a natureza de Deus. Ele não se deixa escarnecer. Se eu apresentar a ele algo que está afrontando a santidade dele, ele é obrigado a reagir. Agora, qual o contraste disso para nós? Primeiro, nós não comparecemos lá. Tá? Porque isso aqui é o quê? Isso aqui, comparecer na corte todo dia, é isso aqui. Vida de oração. Tá? Vida de oração. Por que eu vou orar? Eu vou orar não só porque eu tenho um pai, eu vou orar não só porque eu tenho um amigo, eu vou orar porque há um juiz perante o qual eu vim litigar as minhas causas.
eu vim testemunhar diante do juiz, eu vim confessar, reconhecer coisas, pedir perdão, consertar com o juiz, na câmara dele sozinho, eu e o juiz, para depois, quando estiver diante do tribunal, perante o advogado, o juiz possa dizer, não, ele já conversou comigo, já acertou tudo lá dentro, sua acusação não vale mais. Nós perdemos aqui. Segunda coisa, nós não valorizamos a natureza de Deus. A motivação que o diabo tem, nós não temos. A natureza, tá? Justa de Deus. É claro que eu não posso comparar a experiência de Satanás com a nossa, porque ele viveu no céu, ele viu Deus face a face, ele conviveu com ele, é lógico que ele vai saber mais sobre Deus do que nós. Só que, peraí, será que não tem algo aqui nessa experiência para a gente copiar, não? Será que não tem algo aqui para a gente aprender com o próprio adversário? Me dá inveja, me dá assim, irritação, o fato de que ele sabe muito mais da justiça do que eu, e que ele conhece muito mais a natureza do meu Deus do que eu, e que ele sabe mais lidar com Deus nas situações do que eu. Me deixa muito, muito irritado isso. E era para deixar todo cristão, porque só com essa irritação é que nós iríamos descobrir na palavra o lugar que a gente tem na justiça e o lugar que a gente tem no tribunal. Só que os crentes não estão preocupados com isso. Eu sentei no banco, o louvor foi bom, a mensagem, e me deu a bênção apostólica que eu fui embora. Semana que vem a gente se vê. Se eu não for viajar, se eu for para a praia domingo, no outro domingo eu venho. Come on. Pelo que eu estou entendendo aí, a chave passa muito pela provisão, que no caso é o arrependimento e a confissão. A confissão, só essa dúvida que eu tenho, sobre o arrependimento, eu imagino que Deus vê o arrependimento genuíno, então ele sabe se você se arrependeu ou não. Mas e da confissão? Porque Deus já sabe, Deus sabe do nosso pecado, então como que eu vou resolver essa parte da confissão? Somente com ele, confessando a ele, por exemplo? Na Bíblia diz que você tem que confessar as coisas para Deus, mas você tem que confessar uns aos outros. Gálatas 5,16. Confessar uns aos outros as culpas para serem curados. Confissão é falar. Você não falou com ninguém, você não confessou. Você vai na corte e fica lá. Os pecados, pastor. Porque Deus já tem Ei, você vai na frente do juiz e ele pergunta, o que você tem a falar do tal. Você confessou alguma coisa? Alguma coisa foi registrado com o som da sua voz em algum lugar? Tem alguma confissão registrada na corte? O escrivão escreveu alguma palavra que você falou? Você não falou. A chave não é a confissão. A chave é entender a justiça. E por não entender a justiça, e por não amar a justiça, e por não buscar a justiça, a gente ignora a confissão, a gente ignora o arrependimento, a gente ignora tudo. A chave não é a confissão. Confissão é uma fórmula. Que, aliás, as pessoas não arrependidas, o que eu tenho que fazer? Me dizem o que eu tenho que fazer. Rapidinho que eu já quero resolver isso e cair fora. Ei. A chave não é a confissão. A confissão é um meio que a pessoa verdadeiramente arrependida usa. Ela não encobre o pecado. Ela fala, ela testifica, ela dá o testemunho. É lógico que a confissão é uma chave, mas a base não é a confissão. A base é o amor à justiça que a igreja não tem. Esse é o ponto que eu estou atacando hoje à noite. Buscai, em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça. Por que esse verso? Porque nós não valorizamos a justiça. Mas tem uma pessoa que valoriza. Come on. Come on. Eu estou tentando provocar vocês contra o diabo. Eu estou tentando provocar vocês contra o adversário nosso, que usa tão bem o sistema celestial contra nós. O sistema judicial, espiritual, ele usa contra nós. Tá? Então, deixe-me caminhar para o final. Eu quero trazer um exemplo de justiça, da justiça da corte celestial em ação na Bíblia.
eu quero que você veja na Bíblia alguns casos do processo judicial, como ele aconteceu e como ele afetou as pessoas. O primeiro caso que eu gostaria de trazer nessa noite é uma fome de 3 anos que houve em Israel no tempo do salmista, no tempo do rei Davi, 1 Samuel capítulo 21, a fome em Israel. Ó, fome em Israel. No tempo do reinado de Davi, 1 Samuel capítulo 21. 3 anos de fome. 3 anos de fome. Tá? 1 Samuel 21. Verso 1. Interessante que Davi, ele falou, tem alguma coisa errada aqui. Tem alguma coisa errada. Estava tudo bem e agora o país está passando essa situação. 2 Samuel, desculpa. 2 Samuel, verso 1, diz assim: nos dias de Davi houve uma fome e Davi consultou ao Senhor por 3 anos consecutivos. E o Senhor disse: a razão da fome é por causa de Saul e da sua casa sanguinária, porque ele matou os gibeonitas. Então chamou os gibeonitas e falou com eles. Agora, os gibeonitas não eram dos filhos de Israel, mas do restante dos amorreus, e os filhos de Israel tinham feito pacto com eles, porém Saul, no seu zelo pelos filhos de Israel e de Judá, procurou feri-los. Deixa eu só contextualizar vocês em relação aos gibeonitas. Quando Josué estava conquistando a terra, ele estava destruindo todas as nações em redor, e essa cidade de Gibeão era uma cidade dos amorreus, e eles sabiam que Josué ia destruir todas as cidades, eles se fingiram que eram pessoas de muito distantes, enganaram a Josué, e Josué não consultou o Senhor e prometeu salvar a vida deles. Fez um pacto com eles perante o Senhor. 3 dias depois, eles descobriram que eles moravam do ladinho deles e eles eram gibeonitas. Agora Israel não pode mais matá-los porque eles fizeram um pacto com o Senhor que ia poupar a vida deles. Todo mundo ok até aí? Vários anos depois, quando Davi está sendo rei, uma fome está em Israel por 3 anos, porque Saul, que foi o rei antes de Davi, ele matava os gibeonitas, esse povo maligno, que não é o povo do Senhor. Só que Saul ignorou o pacto que Israel tinha feito de não matar a vida deles. Agora, pausa nessa história. Eu quero fazer uma pergunta, eu quero que vocês me respondam. Quem pediu para que houvesse fome em Israel? Come on. Descumprimento do pacto. Quem foi na corte celestial com um requerimento legal para pedir a Deus para colocar uma fome em Israel por 3 anos? Quem permitiu a fome em Israel? Quem liberou a fome? Então dá uma pausa e pensa sobre isso aí um pouquinho. Pensa aí no teu coração um pouquinho, por favor. Se eu fosse você, eu parava de ignorar o diabo, porque ele não é tão estúpido quando você pensa que ele é. Ele é um advogado muito bom, ele é um advogado bíblico, ele é um advogado completamente bíblico. Ele não vai na corte celestial sem uma razão bíblica ou uma razão legal. Eu te pergunto, você já pensou na sua cabeça essa história de Deus aprovar um requerimento de destruição trazido pelo diabo? Ele vai já com a lei na mão. Ou você tem essa ideia de que tudo que o diabo tentar fazer de destruição, Deus vai dizer, não quero saber, não vou te ouvir, é assim que você pensa? Então você está enganado sobre Deus e você está enganado sobre o diabo. Porque antes de acontecer qualquer coisa na terra, uma batalha legal foi ganha na corte celestial. Agora eu vou contextualizar. Antes do Covid sair da China e alcançar o mundo, demônios foram na presença de Deus e fizeram um requerimento. Eu queria perguntar aqui, para os que estão aqui, eu queria que alguém
me respondesse se Deus tinha um plano de que no ano de 2020, uma praga, quer saber? Vou matar um monte de gente. Deus tinha esse plano? O que é que diz a palavra de Deus em Ezequiel 18? Que Deus não quer a morte do ímpio. Deus sempre faz meios de salvar o ímpio, de tolerar o ímpio. Mas eu quero dizer que eu não tenho dúvida de que espíritos foram na corte celestial requerer milhares e milhares e milhares de pessoas em cada nação. Eu pergunto, durante esses anos todos de história, as nações dão ou não dão direitos ao diabo de fazer esses requerimentos? Agora eu quero que você pare comigo, vou parar a música, eu quero que você pare para pensar comigo agora. Por favor, pense comigo nesse momento. Há quantos séculos o homem vem pecando e cada dia as nações pecam pecados mais brutais e mais terríveis? Quantos requerimentos você acha que o diabo tem feito diante de Deus que não foram atendidos por Deus? Meu Deus. Quando você começa a pensar na corte celestial, você começa a ver que se não fosse o poder do juiz de adiar julgamentos e adiar juízos e prover meios de justiça para tolerar os pecadores, o mundo inteiro já teria perecido. Quantos requerimentos justos que o inimigo faz diante de Deus dia e noite, 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 e Deus diz, não, ainda não. Não, ainda não. Estou dando mais uma chance. Ainda não. Tem gente orando, tem gente pedindo, tem gente se arrependendo, tem gente naquela nação. Eu não vou fazer até uma hora que Deus chega um ponto em que ele não pode mais adiar. Aí algumas destruições acontecem. Você queria perguntar? Não, eu só queria lembrar que, né, Deus não deu Canaã naquela época para Abraão, porque o pecado não tinha sido. Verdade. Yeah. Gênesis capítulo 15, versículo 13, diz que tua descendência será escrava por 400 anos, porque a iniquidade dos amorreus ainda não chegou à medida que eu possa destruí-los. Aí você vê a justiça de Deus, né? Não era o povo dele, mas porque a iniquidade daquele povo não tinha excedido, Deus não ia tocar. Então, 2 mass shootings na Califórnia essa semana. Mass shootings. Yeah. Então, toda vez que eu ouço uma história dessas, que aqui no país é toda semana, eu falo, Senhor, mais uma legalidade. Você acha que o diabo vai conseguir destruir 10, 15, 20, tantos? Entra numa escola e mata tantas crianças. Você acha que isso aconteceu por acaso? Requerimentos. Sem contar abortion, tá legal. Ok, ela falou num ponto que só pelos milhões de abortos que são feitos anualmente nos Estados Unidos, quanto sangue está sendo derramado, sangue inocente derramado na terra, quantas vidas esse sangue tem o poder de cobrar? Foi o que aconteceu com o Raymond Marcelo, foi sangue inocente derramado. Então, isso aí, eu queria que você pensasse que a fome em Israel, ela teve direito em Saul, porque ele matou os gibeonitas. E agora, prosseguindo no texto, o versículo 3, perguntou Davi aos gibeonitas, que quereis que eu vos faça? E como hei de fazer expiação para que abençoeis a herança do Senhor? Um minutinho. Os gibeonitas são um povo ímpio, eles são dos amorreus. Eles estão clamando contra o povo de Deus e o clamor deles está sendo ouvido. Eles estão amaldiçoando a terra e Deus está legalmente permitindo uma fome na terra. Agora, Davi pergunta, o que eu posso fazer para vocês abençoarem a alguém? Tem que pensar sobre isso. Se a gente dá um direito legal para alguém nos amaldiçoar, o provérbio diz assim, como o pássaro no seu voo e como a andorinha no seu vaguear, a maldição sem causa
não encontra pouso. O cara pode te xingar, te amaldiçoar, fazer o que ele quiser. Você não deu razão. Mas se você deu... Ah, mas eu sou pastor. Mas você deu. Ah, mas eu sou o bispo. Eu sou o apóstolo. Mas você deu. O cara te xingou por direito. O que você fez com ele? Se não for a defesa do Senhor agora, contra aquelas palavras, elas vão se cumprir. Ah, gente, eu não sei se eu estou sendo forte demais, mas eu quero apreciar a justiça, o tanto que o inimigo aprecia. E aí, Davi perguntou, os gibeonitas disseram, no versículo 6, nos deem 7 homens para que enforquemos ao Senhor em Gibeá de Saul. Eles pediram 7 dos filhos de Saul para enforcar, tá? Para enforcar perante o Senhor. E Davi entregou. Saul tinha uma filha chamada Merabe, que tinha 5 filhos. E ele pegou 2 filhos de Rispa, que era uma concubina de Saul, e os 5 filhos de Merabe. 7 homens. Entregou aos gibeonitas, eles enforcaram os homens. Agora eu quero que você leia comigo esse versículo aqui, ó, o versículo 14. Enterraram os ossos de Saul e de Jonatas, seu filho, na terra de Benjamim, em Zelá, na sepultura de Quis, seu pai, e fizeram tudo o que o rei ordenara. Presta atenção. Depois disso, Deus se aplacou para com a terra. Processos jurídicos da corte celestial contra o povo de Deus. Meu trabalho hoje à noite é só explicar sobre a justiça. Eu só estou fazendo uma apologia como a justiça acontece na corte celestial e os casos. Agora eu queria me referir a um outro caso que são pendências do reino de Davi que ameaçavam o reino de Salomão. E agora eu estou em 1 Reis capítulo 2. Em 1 Reis, capítulo 2, Davi dá conselhos a Salomão, seu filho, ok? E aproximando-se o dia da morte de Davi, ele deu ordem a Salomão, seu filho, dizendo, eu vou pelo caminho de toda a terra, ser forte, porta-te como homem, etc, etc. Verso 4, para que o Senhor confirme a palavra que falou acerca de mim, dizendo, se teus filhos guardarem os seus caminhos e andarem perante a minha face, de todo o seu coração, de toda a sua alma, nunca te faltará sucessor no trono de Israel. Porém, no verso 5, Davi diz assim, tu sabes, porém, o que me fez Joabe, filho de Zeruia, a saber, o que fez aos 2 chefes do exército de Israel, Abner, filho de Ner, e Amasa, filho de Jeter, os quais ele matou em tempo de paz, derramou o sangue de guerra, manchando com ele o cinto que tinha nos lombos e o sapato que tinha nos pés. Davi chama Salomão e fala com ele, eu vou morrer, meu reino terminou aqui, e agora é você que vai ser rei. Só que tem 2 pendências do meu reino que eu não pude resolver, que são pendências espirituais, são cobranças que Deus vai cobrar do teu reino se você não resolver. Uma delas é que Joabe, o chefe do meu exército, ele matou 2 generais do exército de Israel. Ele matou Abner e Amasa. Em tempos de paz, ele derramou o sangue de guerra. E a outra pendência que tem, você não pode deixar Joabe vivo. Eu não sei se você percebeu na sua leitura da Bíblia, mas Salomão começou o seu reino matando 3 homens. 3 homens. O primeiro que ele matou foi Joabe, tá? Ele cobrou de Joabe o sangue que ele havia derramado. O segundo homem que Salomão matou foi Simei. Simei foi um benjamita que, quando Davi fugia de Absalão, ele ia pelo lado do monte, jogando pedras em Davi e amaldiçoando Davi. Davi falou, deixa ele amaldiçoar. Deus mandou ele amaldiçoar, deixa ele amaldiçoar. Só um minutinho aqui. Alguém já se perguntou por que Davi falou isso? Deixa ele amaldiçoar. Se o Senhor mandou ele amaldiçoar. Davi estava fugindo de Absalão e Davi sabia por quê. Por causa do pecado dele com Batseba.
Agora, o próprio Simei estava amaldiçoando Davi, eu mereço isso. Deixa ele amaldiçoar. Alright? Yeah. Só que, quando Davi voltou, Simei foi lá se humilhar e tal, e Davi falou, não vou te matar, mas Salomão vai ter que te matar. Pendências de uma geração que a outra tem que resolver. E Salomão chegou para Simei e falou assim, você amaldiçoou meu pai, ele jurou que não ia te matar, mas eu vou te fazer uma proposta. Faz uma casa em Jerusalém, mora lá. No dia em que você sair de Jerusalém, você está assinando a sua morte. E Simei concordou. A Bíblia diz que ele morou em Jerusalém 3 anos. Aí um dia, 2 escravos dele fugiram. E aí ele pegou seu jumentinho e foi atrás dos escravos. Alguém chegou para Salomão e falou, olha, Simei já foi lá em Gat, saiu de Jerusalém, foi buscar os escravos dele que fugiram e já está de volta. Já está de volta? Então chama ele aqui. Eu não te falei que no dia que você saísse de Jerusalém, você perder a sua vida? Salomão tirou a vida de Simei. E o terceiro homem que Salomão tirou a vida foi uma pendência que Davi deixou, mas Davi não mencionou, que foi o próprio filho de Davi, chamado Adonias, obrigado. Adonias era o filho primogênito de Davi, era o primogênito, e na cabeça dele ele seria o rei. Yeah. Ele seria o rei, e ele quis tomar o reino de Davi, quando Davi estava bem velhinho. E aí, Salomão assumiu o trono, Davi colocou ele no trono, e Davi falou, não vou te matar hoje. Se você se portar como homem de bem, você vai salvar a sua vida. Só que aí ele teve a ideia de pedir Abisag como esposa. E aí ele pediu para a mãe de Salomão ir falar com Davi. Quando Batseba chegou, que falou com Salomão, Adonias está pedindo Abisag em casamento. Aí Salomão falou, ele está pedindo o reino também? Ele falou essa palavra para a morte dele. E Salomão destruiu esses 3 homens. E aí, sabe qual foi a palavra que falou depois que ele fez isso? E assim, Deus firmou na mão de Salomão o reino que tinha passado para ele. Esses processos são justiças que o mundo espiritual exige. Por que Davi falou para Salomão que ele tinha que resolver aqueles problemas? Porque eram cobranças. Eram cobranças que estavam lá, sangue derramado injustamente, maldição que estava lá, entendeu? Os planos malignos do filho que Davi nunca repreendeu, que foi Adonias. Então, tipo assim, você percebe na Bíblia como a justiça funciona, mas eu queria, tipo assim, esse assunto é tão vasto que eu terminei andando mais devagar do que eu queria andar, mas eu queria colocar um dos textos principais aqui, que foi quando o próprio Davi pecou com Batseba, e nesse caso o processo que se desencadeou contra ele está em 1 Samuel capítulo 12. Segundo, né? 2 Samuel capítulo 12, eu quero ler primeiro o verso 14. Eu quero comparar o verso 14 com Gálatas capítulo 6, verso 7, que eu li ainda há pouco. Porque em 2 Samuel, capítulo 12, no versículo 14, o profeta Natan está repreendendo Davi pelo pecado que ele acabou de cometer com Batseba. No verso 13, Natan diz para Davi, você não vai morrer, porque o Senhor perdoou o teu pecado. Porém, no verso 14, ele diz assim, todavia, portanto, com este feito, deste lugar a que os inimigos do Senhor zombassem do Senhor. O filho que te nasceu morrerá. Está blasfemarem, que é a mesma coisa do que está dizendo aqui. Mas aqui é o seguinte, que essa versão não está colocando em perspectiva os inimigos do Senhor, que são os demônios, blasfemando do Senhor por causa do pecado de Davi. Então, tipo assim, se em Gálatas 6,7 ele não se deixa escarnecer, então por que em 1 Samuel 12,14 ele foi escarnecido por causa de Davi?
com este feito destes lugar a que os inimigos do Senhor blasfemassem do Senhor, zombassem do Senhor. Por causa disso, o filho que te nasceu morrerá. Nesse caso, o filho morrerá porque preço de sangue que estava sendo cobrado. Sim. Ele matou o marido de Batseba, ele mandou assassinar o homem. Você leu a história já? Que ele mandou colocar ele no pior da batalha para que ele morresse? Quando o profeta chegou e falou para ele, você assassinou a Urias com a espada dos amonitas. Mas foi você que assassinou. Você fez isso às ocultas, mas eu vou fazer isso às claras. A justiça da corte celestial não tem filho preferido. Porque se há uma pessoa preferida na Bíblia que a gente pode falar, é Davi. Deus fala, olha, Davi, tá? Ele é homem segundo o meu coração. E outra coisa, eu fiz uma aliança eterna com ele. E não só com ele, com a descendência dele. Ei, peraí. Deus não fez uma aliança desse tipo comigo. Ele fez com Davi. Só que o filho de Davi morreu. O outro filho de Davi abusou da irmã. O outro irmão da irmã matou o irmão que abusou. E esse irmão que matou morreu na guerra. Peraí. 3 pessoas morreram e uma filha foi abusada dentro de casa. Ei, a justiça funciona. 4 vezes. Yeah. Não, e Davi falou assim, esse homem que fez isso, ele vai pagar 4 vezes. Davi pronunciou o seu próprio juízo. Qual é a moral da história hoje, desse assunto que eu trouxe hoje? É que a igreja, ela comece a amar mais a justiça do Senhor, ela ame a justiça do Senhor, ela respeite a justiça do Senhor. Deixa eu mencionar só rápido, porque quarta-feira que vem eu vou pregar outro assunto, então se eu não terminar esse, eu não vou falar mais dele. Eu queria que você desse uma olhada em 2 Samuel 24, verso 1. Olha que texto incrível, 2 Samuel 24, verso 1. Eu trouxe aqui só para mencionar esse texto, porque eu queria que você observasse as palavras que estão aqui. E a ira do Senhor tornou a acender-se contra Israel. Mas espera aí, como é que pode? Deus fica sempre se irando assim à toa? Qualquer hora ele fica irado? Não. Espera aí. Deus não é assim não. Alguém provocou a justiça dele. Ao ponto de ele não poder impedir que isso aqui acontecesse. E porque a ira do Senhor se acendeu, ele incitou Davi contra eles, dizendo, vai e enumera Israel e Judá. Tem uma versão que eu procurei em várias Bíblias, eu não achei a versão que fala assim, Satanás levantou-se contra Israel. É em 2 Crônicas. Não é a versão, é em 2 Crônicas. Porque, contando a mesma história, ele diz, e Satanás levantou-se contra Israel. Eu fiquei também confusa, porque eu li esse, depois quando eu cheguei em Crônicas, eu como assim? Mas se você pegar os dois e mixar os dois, você vai ver o seguinte, que Deus foi obrigado a incitar Davi a enumerar o povo, porque era um requerimento de Satanás, e era um requerimento... Presta atenção só um pouquinho, porque não pode haver dúvida aqui. Não pode haver dúvida numa coisa aqui. Eu falei, será que a minha versão está errada? Não pode haver dúvida aqui, porque... Foi o próprio Deus que incitou ele para ele ser castigado. Mas por que ele incitou ele? Espera aí, primeiro chega Satanás com uma acusação, tá? Acusação. Deus é obrigado a julgar e ele traz a acusação para quem? Ele traz a acusação para Deus. O que Satanás está querendo de Deus? Um veredicto. Só um pouquinho. Satanás, ele não quer de Deus outra coisa. Ele só quer um veredicto. Ele só quer que ele bata o martelo em relação a essa situação. Você não é juiz? O que você vai fazer? Você não vai fazer nada? Bate o seu martelo. O que você vai fazer? Quer dizer que agora você já não faz nada? As pessoas pecam, fazem, você não faz nada? Quem juiz é você? Era só eu, dia e noite, misericórdia. Que juiz é você? Que juiz é você? Você não é santo? Cadê sua santidade? Você não vai julgar esse povo? Você não vai fazer isso, você não vai fazer aquilo? Ei, eu quero que a igreja hoje pare para pensar o que é que Deus enfrenta todo dia
em que ele é pressionado todo dia a executar justiça. Eu queria que a gente rapidamente passasse, lembrasse de Sodoma e Gomorra, porque quando fala a história de Sodoma e Gomorra, fala assim, o clamor da cidade subiu até o céu. Peraí, só um pouquinho. A cidade não estava orando. Que clamor foi esse que subiu até o céu? De Satanás. De tanto pecado, de tanto pecado, de tanto pecado, que ele chegava assim, você não vai fazer, não é possível que você não vai fazer nada. Quem você é? Sabe quando chega o ponto que a natureza de Deus está ameaçada e Deus tem que defender sua natureza? É quando Deus agora é obrigado a destruir Sodoma e Gomorra, porque senão ele não é Deus mais. Come on, gente, come on. Come on. Então a questão, por que você perguntou? Foi Deus ou foi Satanás? Ei, sempre é Deus. Mas quem provocou? Quem pressionou? Sem causa ele não provoca. Eu te pergunto, como é que Satanás vai chegar blefando na presença de Deus? Explica para mim, como é que ele vai chegar? Alguém explica para mim. Qual foi a acusação? Ninguém sabe, é um mistério. Tá ali, né? Não, por isso que eu fiquei... Não está acusação específica. Tá, porque ele incitou, Agora. ia fazer algo errado, Agora. mas por que Satanás foi lá diante? Tá, mas quando a gente chegar no céu Nós não sabemos. e você pedir para Deus, me volta lá naquela época lá, porque eu queria saber Eu procurei. qual foi o motivo. A história de Israel, a gente sabe que Israel capítulo 13, versículo 12. A questão por quê? Porque ele tirou um census e somente que Deus pode requerir. Negócio que Davi foi pedir esse census por falta de Mas Deus incitou e foi Deus que pôs dele. Ok, só um pouquinho, deixa eu dar aula, senão vocês vão dar aula, vocês. Olha para cá, Satanás sempre vai pedir um veredicto. Ele nunca ataca ninguém sem um veredicto de Deus. Agora, fala para mim, por favor. Quando Satanás chega num lugar e causa uma destruição, porque ele recebeu um veredicto do próprio Deus, eu te pergunto, quem vai impedir ele? Eu te pergunto, quem vai impedir ele? Hã? O nosso entendimento, às vezes, Come on, gente. nossa corte, nossa defesa. O veredito, no caso, porque no caso do Jó, Jó não tinha pecado, mas ele mesmo assim pediu para poder, no caso, ser uma aprovação. Ou um veredito por causa de uma consequência. Mas que ele ganhou o veredito, ele ganhou. Com causa ou sem causa, ele ganhou. Alguém diz comigo, Satanás não age sem o veredicto de Deus. Nesse sentido, ele é super obediente. Come on, gente, come on. Aí no caso de Jó, Come on, Deus gente. permitiu ele passar uma prova, tipo assim. Come on. A gente precisa pensar um pouquinho por que as coisas acontecem. Deus nunca deixa o diabo sair por aí fazendo o que ele quer. Mas se ele fez, primeiro ele passou aqui, foi aprovadíssimo, foi aprovado, e agora ele está autorizado a fazer. Come on, gente, come on. Come on, a igreja precisa pensar na justiça de Deus. Se a igreja entender o que eu estou falando hoje, o que a igreja vai fazer? Correr para o tribunal. Agir antes dele. Porque coloque-se no papel de juiz. Coloque-se no papel de juiz. Você está aqui, no papel de juiz. Satanás chegou para acusar. Não chegou ninguém para defender. Qual é a opção que o juiz tem? Qual que é o procedimento das cortes quando você tem uma causa, tem uma causa marcada e você não vai no dia, só o seu adversário vai? Você já perdeu. Você perdeu só pela ausência. Agora fala para mim, se você chegar para um crente e falar para ele assim, só porque você não está orando, o diabo está ganhando tudo.
Ele não entende o que você está falando. Só porque você não vai lá testemunhar em seu favor, ou em favor da causa, ou confessar. Porque quando alguém diz comigo, esse juiz está a meu favor. Então o que ele faz? Ele está desesperado para te defender, e o adversário está aqui acusando, ele vira para o anjo e pergunta assim, o que nós temos em favor dessa pessoa para a gente defender ela? Mas a gente não aparece lá, né? O anjo fala assim, não tem nada. Não tem nada. Está dormindo. Tem algum testemunho que ele veio aqui confessar? Não, não tem. Tem alguma oração de arrependimento? Não, não tem. Tem a oração intercessória? Não tem. Ah, isso foi muito bem colocado. Sabe por quê? Quando Satanás pede a morte de alguém, e muitas pessoas têm morrido, porque Deus não queria destruir, mas o diabo pergunta, mas aí, tem alguém dessa família que veio aí interceder por ele? Tem alguma pessoa lembrando dessa pessoa? Alguma oração por ele? E não tem. Só que quando tem, Deus vai muito feliz de virar para o diabo e dizer assim, eu sinto muito, mas tem uma pessoa aqui que não para de orar. Aqui, ó, você quer que eu te mostre o vídeo? A pessoa orando, intercedendo por essa pessoa, chorando por ela aqui, ó, chorando na minha presença, por ele. Você acha que eu posso te entregar essa pessoa assim do nada? Não posso te entregar. Abraão é o amigo de Deus que faz a oração dos pães. Dependesse de Ló, ele teria sido destruído. Então, o que a igreja tem que fazer? Comparecer no tribunal. Comparecer no tribunal. Falar, Deus, eu vim aqui dar o meu testemunho. Mesmo atrasado, né, pastor? Que a irmã falou que tem que orar, mas o cidadão lá não dorme, 24 horas. Só que é o seguinte. Então, pastor, a igreja age antes com intercessão, testemunho, arrependimento. Isso tudo na oração. Deixa eu dizer para você. A coisa mais poderosa que o crente pode fazer é orar. Só que ele não entende isso. Ele acha que isso é jargão. Ele acha que isso é pastor querendo que ele fique preso em atividade espiritual. Ele não entende esse processo. Por que eu estou falando da corte celestial? Para você e eu entendermos o valor das nossas orações. O valor do nosso testemunho diante de Deus. Uma vez que eu chego diante de Deus e eu declaro algo, isso está servindo como testemunho em meu favor ou a favor daquela causa. Hoje eu estava entregando meu jejum. Eu geralmente entrego o jejum com a Santa Ceia, né? Então eu estava em oração e eu tinha acabado de comer o pão. Eu estava ali com o cálice na mão. Uma irmã ligou. Eu falei, mas eu não posso te atender agora. Mas o senhor falou, atende ela. Então entre o cálice e o pão eu tive que atender uma irmã. E a causa dela, ela trouxe uma causa, uma irmã lá de Chelsea, ela trouxe uma causa e ela falou, eu preciso da oração agora. Foi por isso que o senhor mandou eu atender. Eu geralmente não interrompo, mas eu interrompi, segurando o cálice na mão, eu interrompi, eu entrei com ela na corte celestial e eu dei um testemunho meu em favor junto com ela. Porque a palavra de Deus diz, se 2 de vós concordarem. Quando ela ligou para mim, ela queria uma concordância. Eu não podia deixar de orar com ela naquele momento. Então, nós oramos nós dois. Deus recebeu a nossa concordância em favor daquela causa. Eu te pergunto, o diabo vai poder destruir aquela causa assim, de qualquer forma? Ei, Deus tem um testemunho, Deus tem uma cunha, Deus tem uma calha, uma coisa que Ele botou para interromper, para parar. Ele falou, não, 2 já vieram aqui hoje, acabaram de testemunhar em relação a isso. Você não pode fazer isso. Amém. Come on, gente. Come on. Esse é o valor da corte celestial. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E as outras coisas serão acrescentadas por quê? Porque você aprende a defender o filho, o casamento, o ministério, a vida, a saúde. Você aprende a defender legalmente, comparecendo na corte celestial, testemunhando contra o que o seu inimigo está testemunhando. E aí Deus recebe os testemunhos e quem dá o veredicto é o juiz. Eu queria que você agradecesse comigo por todas as causas que o juiz tem dado, batido o martelo em nosso favor. Foi uma das orações que eu fiz hoje, eu celebrei os juízos de Deus. Alguém anota essa frase em algum lugar do seu coração. Celebrar os juízos de Deus em seu favor. O que são os juízos de Deus? Toda vez que o diabo veio falar contra você e ele bateu o martelo em seu favor. Come on, come on. São termos jurídicos na Bíblia que a gente não entende. Os juízos de Deus em nosso favor.
Como o assunto é extenso demais, já passou do horário, eu vou apenas convidar os irmãos para nós virmos orar e celebrar a justiça do Senhor, a qual